Quarta-feira, 9 de setembro, a Assembleia Notícias, segunda edição, está no ar. Seja muito bem-vindo ao Assembleia Notícias, uma ótima noite para você. Os deputados da Assembleia apreciaram na sessão de hoje uma decisão histórica. Foi aprovado por maioria o fim do voto secreto. Um momento histórico para a Assembleia da Paraíba. Foi assim que o presidente do Parlamento paraibano se referiu à sessão desta quarta-feira, que acabou com o voto secreto no caso de apreciações de vetos do governo e de intervenção do Estado nos municípios. Eu entendo que o voto secreto foi uma instituição muito válida no Brasil da ditadura. Mas no dia de hoje, que o povo quer saber como vota seu deputado, quer tomar conhecimento das atitudes do seu deputado, quer acompanhar os seus posicionamentos políticos, o eleitor quer saber essa posição. Até porque na próxima eleição o eleitor vai votar de acordo com a posição de cada deputado. Ou vai continuar com aquele deputado ou vai mudar. As propostas de emendas constitucionais foram apreciadas por uma comissão especial, da qual a deputada Estela Bezerra foi a relatora. A PEC propõe a simetria com o Congresso Nacional e para todos os casos, com exceção da eleição da mesa. Então, a perda de mandato, os vetos do governador, todas as matérias que hoje são consideradas em voto secreto passam a ter transparência, passam a ser voto aberto, preserva-se apenas a eleição da mesa. Das 3 propostas apresentadas, somente o de voto aberto em casos de cassação de deputados não foi aprovada. Nos outros temas, a maioria dos deputados se manifestou favorável às mudanças. Já é uma conquista extraordinária, existe o princípio da simetria constitucional com a Câmara dos Deputados, estamos adequando isso. Então, eu me sinto muito satisfeito de ser contemporâneo neste momento. A votação aconteceu em primeiro e segundo turno, tornando assim a decisão definitiva. O chefe do Legislativo é a favor do voto aberto em qualquer situação. Por isso que eu defendo o voto aberto. É um voto mais transparente, é um voto que dialoga melhor com a população e com o povo. Eu acho que cada deputado aqui tem consciência do seu papel, do seu trabalho, de sua responsabilidade e seu compromisso com o povo da Paraíba. Antes, os deputados da Comissão da Educação, Cultura e Desportos se reuniram para analisar alguns projetos de lei. Inclusive, um deles garante a permanência de alunos com algum tipo de deficiência na escola sem custo adicional. Proibir que escolas particulares cobrem valores adicionais em matrículas ou mensalidades de estudantes com deficiências. Este foi um dos projetos aprovados na Comissão de Educação, Cultura e Desportos nesta quarta-feira. Eu não acredito que uma escola, um estabelecimento que trata de educação, vá discriminar e cobrar uma taxa adicional de um aluno que requer um cuidado especial, que é o caso do portador da síndrome de Down. Um dos casos. Eu não acredito que exista isso, mas como algumas coisas que nós achamos impossível acontecem, em função da ganância das pessoas em cada vez arrecadar mais, pode acontecer. Mas o autor da lei, em muito boa hora, está se antecipando. No total, 9 projetos foram aprovados. Um deles visa a implantação de aulas de xadrez nas escolas públicas da Paraíba. Parabenizar o deputado João pela ideia excelente. O xadrez, todos nós sabemos que é um esporte que mexe muito com a memória. E estimular a memória numa fase inicial de estudos, não tenha dúvida que é de grande importância. E é exatamente daí que, através do esporte, a gente descobre os grandes talentos nas escolas públicas. O Pacto Federativo, que coloca a forma como os recursos do governo federal são distribuídos para os estados, foi debatido na Assembleia em reunião com dirigentes da Unali. Os deputados Estela Bezerra, João Gonçalves e Buba Germano discutiram o assunto com deputados catarinenses Fernando Coruja e Kennedy Mendes, que fazem parte da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O objetivo foi debater o Pacto Federativo para apresentar uma emenda à Constituição que dê mais autonomia aos estados e municípios. Nós queremos passar alguns itens do artigo 22, que é privativo da União em legislar, e passar para o artigo 24 da Constituição Federal, que cabe aos estados, Distrito Federal e União legislarem concorrentemente. Água, energia, jazidas, transporte, trânsito, são algumas das questões que a gente quer passar para poder legislar, o poder estadual poder legislar. O segundo item é dar a possibilidade de emenda constitucional a partir da iniciativa popular.
O terceiro item é aumentar em 10% o valor do repasse do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Isso em 10 anos, 1% ao ano. O movimento, que está sendo encabeçado pela União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALE, defende que os recursos devem ser melhor distribuídos e que as assembleias possam legislar sobre temas que hoje são atribuições apenas do governo federal e do Congresso Nacional. Hoje, o papel da Assembleia Legislativa é muito resumido. Nós estamos entre a União e a municipalidade. Essa articulação que a UNALE vem capitaneando e que os deputados Kennedy e Coruja estão transitando por todo o país, visa dar uma certa unidade para que a gente consiga ampliar a participação das assembleias na cidadania, na vida, na garantia dos direitos, que a gente seja melhor e mais forte formuladores de direitos. Os deputados estaduais Fernando Coruja, do PMDB, e Kennedy Nunes, do PSD, ambos de Santa Catarina, participaram da reunião. Eles estão passando por todas as assembleias do Brasil, com o objetivo de unir forças para apresentar a emenda ao Congresso Nacional. Apresentaram ao Congresso Nacional uma emenda constitucional para mudar o texto constitucional, que é onde diz de que forma os poderes se relacionam e de que forma também União, Estados e municípios se relacionam, através das Assembleias Legislativas. Há um dispositivo na Constituição que permite isso. Nós elaboramos 4 propostas na cadeia, aprovamos lá e estamos caminhando no Brasil para conseguir o apoio de outras assembleias, precisa pelo menos 14, para apresentar no Congresso Nacional para procurar essa alteração. Daqui a pouco vai começar uma reunião ordinária em Cabedelo com o deputado Anísio Maia. É um ciclo de debates sobre segurança pública com a comunidade local. Esse evento é aberto ao público e acontece no Teatro Santa Catarina. Para essa quinta-feira está prevista a Comissão da Saúde, Saneamento, Assistência Social e Segurança Alimentar, às 8 da manhã. Também tem a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, no mesmo horário, e às 9h30 tem sessão ordinária. À tarde, às 2 horas, tem uma sessão pública da CPI da telefonia móvel. A gente vai falar agora de um assunto sobre a ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República, a Eleonora Menicucci. Ela esteve aqui em João Pessoa para participar da abertura da primeira conferência municipal sobre o tema. Durante a conferência, a ministra Eleonora Menicucci avaliou as políticas públicas voltadas às mulheres paraibanas e reconheceu as ações do governo em defesa da igualdade de gêneros. Eu vejo com muita alegria. O Estado tem a sua Secretaria de Mulheres, uma secretaria que tem à frente a Gilberta, que é uma militante feminista, uma militante pelos direitos das mulheres. E o governador, sem dúvida nenhuma, tem dado uma força muito grande. Ele e a vice-governadora, a Lígia, têm dado uma força muito grande para as políticas públicas para as mulheres. Além da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o evento contou com a participação de representantes de conselhos, de universidades, da sociedade civil e da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano, que destacou a importância das ações do governo no combate à violência contra a mulher, além da importância da participação política das mulheres, e saiu em defesa dos direitos das mulheres. O espaço para fazer uma avaliação das conquistas, o governo do Estado tem um olhar muito específico para trabalhar em favor da mulher, contra a violência contra a mulher. O governo do Estado abriu 9 delegacias da mulher, uma casa de abrigo. Nós temos a inovação, que inclusive está sendo exemplo para todo o Brasil, que é SOS Mulheres, que é um dispositivo eletrônico, onde a mulher que está sob risco tem essa proteção. Mas não é só a violência da mulher que deve ser discutida. O que deve ser discutida também, além do combate à violência, é como empoderar as mulheres. Eu, como vice-governadora e representante de cada uma das mulheres paraibanas, tenho a obrigação de estar perto das mulheres, escutar as suas necessidades, seja ela dona de casa, seja ela empresária, jornalista, médica, agricultora. Cada mulher tem uma necessidade especial. O crédito está disponível no mercado, mas os juros
andam bem altos, viu? Por isso a dica dos economistas é: só busque empréstimo quando realmente não tiver saída. Mas uma modalidade que tem taxas bem baixas e que pode ser uma opção para quem tem bens em casa é o penhor. Atualmente, o Brasil tem mais de 1 milhão de contratos de empréstimos com penhora de joias e pedras preciosas. O mercado movimenta quase 2 bilhões de reais. Nos últimos 3 meses, a linha de crédito com base no penhor evoluiu 10%. Hoje, na Paraíba, existem mais de 20 mil contratos, no valor de quase 30 milhões de reais. É mais rápido porque a única exigência que a gente pede é identidade, CPF e ser maior de 18 anos. Uma peça que você traz para qualquer agência que detenha a unidade de penhor, onde os nossos avalistas vão avaliar a peça e imediatamente disponibilizar esse recurso ao cidadão. As joias e pedras preciosas levadas ao banco passam por uma avaliação realizada por especialistas. Depois do reconhecimento das peças, o contrato de crédito é feito. O valor do empréstimo varia entre 85% e 100% do valor atribuído às peças. Nesse momento de crise, a gente identifica como uma das mais rápidas soluções de converter uma peça em dinheiro. O contrato pode ser renovado inúmeras vezes, desde que o dono do bem pague por mês a taxa de 1,96% do valor da joia. Segundo a economista Valquíria Fernandes, a linha de crédito que tem o penhor como base tem algumas vantagens. Por que ele é um crédito fácil? Porque ele dispensa o SPC, a consulta do SPC e do Serasa. Então, para pessoas que estão com restrição de crédito no mercado, ele se torna uma alternativa, ele custa mais barato. Ele hoje só perde para o crédito consignado. Mas se você for comparar com o cheque especial, se você for comparar com outras linhas de créditos, ele ainda é bem vantajoso. Mas a pessoa que escolheu pelo empréstimo com penhora de bens precisa ficar atenta aos prazos de renovação do contrato e buscar principalmente resgatar o bem penhorado. As desvantagens elas começam a aparecer quando o consumidor não cumpre, né, com o que ele planejou de início. Ou seja, ele passa muito tempo pagando os juros, né, e sem amortizar a dívida. Então, quando ele for resgatar essa peça, esse bem, pode ser que o valor, né, já tenha ultrapassado, ele já tenha pago, além dos juros, ele já perde o bem, a peça. Caso os contratos não sejam renovados com o banco, as joias não resgatadas são levadas aos leilões, através do site da Caixa Econômica Federal. O endereço é www.caixa.gov.br. O próximo leilão acontecerá no dia 15 de setembro, com a exposição das joias a serem leiloadas a partir do próximo dia 11 de setembro. Muitos setores da economia brasileira têm se queixado da crise econômica, só que os pet shops não têm do que reclamar, viu? Os cuidados com os bichinhos de estimação continuam garantindo bons negócios e passam tranquilos por esse período de instabilidade. Para a Chanel, tanto faz se o país está em crise ou não. Pelo menos 2 vezes por semana, a cadelinha recebe um tratamento todo especial. Aqui hoje ela veio tomar banho e tosa. Tosa do cabelo no pelo e tosa higiênica. Mas fora isso, quais são os outros cuidados que você tem com ela? São vários cuidados. O shampoo dela é farmácia de manipulação. A gente tem cuidado sempre em pentear, em passear. Também cachorro não é para estar em casa, só em casa, né? Levar para veterinários com frequência, assim, pelo menos 2 vezes a cada 6 meses. Cuidados que não saem nada barato. O gasto mensal com o animal chega a R$500. Uma despesa que a dona nem pensa em tirar do orçamento. A gente tenta ao máximo não tirar dela, porque é o mínimo, assim, né, que a gente pode fazer por ela. Acho que a gente tem que evitar outras coisas, mas com ela tem que manter os cuidados, sim. Felipe também não descuida nos cuidados com Rick. Hoje mesmo, ele levou o bichinho de estimação ao pet shop para dar um trato no visual. Ele recebeu o banho e a escovação. Agora é o preparamento de tosa, uma tosa bebê. Você mudou algum hábito, assim, cortou algum cuidado com ele por causa da crise? Não, nenhum. O tratamento dele vamos dizer assim, é um membro da família, né? Então, às vezes eu tiro até do meu.
para ele. O amor, né? O carinho, né? Que a gente tem pelo bichinho. E como ninguém quer abrir mão dos cuidados com os bichos, o mercado de pet shop praticamente não vem sentindo os efeitos da crise que o Brasil enfrenta. Pelo contrário, segundo a associação que representa as indústrias dos produtos para animais de estimação, a estimativa é de que o faturamento do setor cresça nesse ano 7% em relação a 2014. Se a estimativa estiver certa, o setor deverá faturar quase 18 bilhões de reais. E a explicação para isto não está só nos 132 milhões de animais de estimação que o país possui. Para fugir da crise, os pet shop apostaram em novos serviços e promoções. Hoje a loja vai na sua casa, hoje a loja faz o serviço na sua casa, hoje o veterinário você pode trazer, ou se você não puder trazer, o veterinário vai na sua casa também, a loja oferece também esse serviço. Então, você agrega, né, a isso tudo, serviço, você traz comodidade ao cliente, você segura promoções de segunda a quinta, você puxa o cliente para aqueles dias que tendenciosamente tem menos movimento, né? Você está aqui numa terça-feira e você mesmo está impressionado com o movimento, então você está vendo que dá para a gente fazer. Agora a gente tem que criar, a gente tem que arregaçar as mangas e cair em campo, puxar. Não tem mais aquela zona de conforto. Aquela zona de conforto não existe mais. O premiado pianista francês Pascal Gallet realizou ontem um concerto especial no Espaço Cultural em Tambaúzinho, como parte do projeto Música do Mundo. Ele é vencedor de vários prêmios em concursos internacionais, inclusive tem 14 álbuns gravados e apresentações em mais de 80 países. Bem ali no palco, pertinho deles, estava um dos mais famosos e consagrados pianistas da França. Todo o talento de Pascal Gallet no piano, os estudantes de escolas públicas da capital puderam apreciar num concerto exclusivo só para eles. E o que é melhor, ainda puderam interagir com o pianista e pedir algumas músicas. O concerto didático com músico francês faz parte do projeto Música do Mundo, promovido pelo Espaço Cultural em parceria com a Aliança Francesa. O projeto Música do Mundo, na verdade, ele existia na época que o governador Ricardo Coutinho era prefeito de João Pessoa. Acontecia na praia, né? Músicas do mundo, músicas instrumentais. E como assim, ele não teve uma continuidade, a gente achou que era importante resgatar esse projeto e adaptamos e trouxemos aqui para a sala de concertos Maestro José Siqueira. A França tem uma grande tradução de formação na música erudita, que a gente chama de música classique, e cada vez que a gente pode, a Aliança Francesa gosta de trazer músicos para ter um intercâmbio com os músicos daqui e também dar concerto ao público. E desta vez, então, a gente fez essa parceria com o Espaço Cultural, a FUNESC, e a gente está muito feliz de poder trazer com o apoio do Consulado da França esse pianista francês aqui. Ao fim do concerto, jovens músicos paraibanos ainda tiveram uma masterclass, uma aula especial que vai ser difícil de esquecer. Foi uma coisa assim muito extasiante, mas é um grande prazer estar sempre participando de masterclass com grandes instrumentistas e tal, porque assim o cara aprende mais, enfim, é uma coisa muito boa. Très heureux déjà de l'échange qu'il y a eu entre les jeunes et moi. Je pense que c'est une réussite, vu la réaction des étudiants, voilà. Primeiro, ele já está muito feliz com a interação que ele teve com os alunos, porque eles cantaram todos, foi um momento grande, foi uma troca muito boa. Talento, né? Depois desse concerto didático, que foi mais para estudantes mesmo, teve um outro concerto para o público em geral, que também foi muito bom, viu? Hoje na TV Assembleia tem o programa Paraíba que dá certo, sobre um projeto de escola surf. É às 9 da noite, hein? Não vai perder.
Nós ficamos por aqui, a TV Assembleia continua na internet, no youtube.com/legislativopb e também no al.pb.gov.br. Às 9 horas tem Cláudia Carvalho com a primeira edição, logo no começo da sua manhã, hein? Até lá!